Meus amados, é com muito amor e carinho que eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que você tem o seu coração ardendo por uma palavra, abramos as vossas Bíblias no relato do Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Localize a leitura do versículo 1 ao versículo de número 6. Bem fácil de encontrar o segundo relato bíblico, partindo de Gênesis, é o segundo livro. Encontre o capítulo 3, localize a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Meus queridos, se possível for, diga a esta linda pessoa que foi agendada por Deus, que está à sua esquerda ou direita, bem assim: a sua vitória é do tamanho do teu glória. Era só para saber se a turminha do glória já chegou, né? Está escrito: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quem sabe na sua versão e tradução vai dizer não se queimava. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Bom, meus amados, antes de apresentar uma palavra aos nossos corações, como sempre, eu preciso fazer pública a minha gratidão a Deus, e isso indifere sendo membro, filho dessa casa, apacentado nessa casa, instruído nessa casa, mas todas as vezes que eu assumo a responsabilidade de apregoar a palavra do nosso Deus, eu preciso agradecê-lo. E eu estou aqui para dizer que só o Senhor é Deus e não há outro. Saio da minha casa em paz, em Suzano, onde temos uma tenda, uma igreja, uma casa, já era para você ter glorificado. Eu sou privilegiado, a caminho daqui eu tenho outra igreja também, né? São coisas que Deus faz. Então eu sou grato a Deus, porque aqui chego em paz para declarar que o nosso Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Agradecer ao nosso pastor, sênior pastor Daniel, pelo carinho, pelo pastorado, pela confiança. Deus abençoe meu amigo, ladeado pela primeira dama, pastora Juliana. Que Deus abençoe o nosso casal de pastores que é hollywoodiano, né? Quem pode glorificar Deus pela vida deles? Feliz em rever a tantos amigos, que Deus os abençoe. Sintam-se todos abraçados. Bom, meus amados, dentro da galeria de tantos personagens bíblicos, para esta noite eu gostaria de remover da prateleira a biografia de um personagem muito conhecido por nós. Penso eu que no mínimo 99% dos irmãos e das irmãs que aqui estão conhecem bem a biografia de um homem chamado Moisés. E quando se prega, se fala, se comenta o nome Moisés,
rapidamente a nossa mente se remete a um homem que foi levantado para libertar um povo que estava cativo, vassalo, escravo, aprisionado em um cativeiro conhecido como cativeiro egípcio. Quase 400 anos, a nação de Israel sendo aprisionada, esmagada e prensada pelo jugo de toda a dinastia dos faraós. E Moisés é esse homem levantado para ser o pastor, o libertador, o GPS humano, porém inspirado por Deus, para conduzir o povo do Egito até a terra prometida, a terra que mana leite, a terra que mana mel. E não era só conduzir o povo a uma terra prometida, conhecida como a terra de Canaã, a terra que manaria leite, a terra que manaria mel. Mas também em Canaã o povo encontraria um repouso, um descanso, nunca encontrado na sua trajetória. Pois foi o Senhor que disse no coração de Moisés, que o repouso e o descanso do seu povo só se daria, se encontraria quando eles entrassem e herdassem a terra prometida, a terra de Canaã. E qual é o nosso descanso nos dias de hoje? Mateus 11, 28. Foi quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse: vinde a mim todos tais que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai o meu fardo e o meu jugo e aprendei sobre mim, e verás que sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso sobre a vossa alma. Descanso para a cristandade é só no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangeliza a pessoa que está do seu lado e diga assim: descanso é só em Jesus. Porém, quando se fala de Moisés, o libertador da nação de Israel, Marcão, interessante é lembrar que antes de Moisés ser levantado, reverendo Daniel, como esse libertador, legislador, o GPS da libertação, alguns capítulos antecederam a esse cenário. E 2 capítulos marcaram a vida de Moisés. Foram as marcas, os sinais, os maiores sintomas para que ele se tornasse e incorporasse essa liderança. Aonde está o divisor de águas na vida de Moisés? Capítulo 3 e capítulo 4 do relato do Êxodo. É os 2 capítulos que credenciaram a vida de Moisés. E para essa noite eu gostaria de pensar sobre algumas lições que eu enxerguei aqui no relato do Êxodo, capítulo 3. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 3, Moisés já está com 80 anos de idade, pastor. Moisés está apacentando algumas ovelhas do seu sogro por nome de Reuel, e em dado momento a Bíblia diz que era Jetro. Por inúmeras vezes eu me perguntei, é Jetro ou é Reuel? Reuel ou é Jetro, pastor César? E olha que interessante, igreja. Jetro é um título sacerdotal, porque Jetro, que se torna o sogro de Moisés, era sacerdote no território de Midian, mas o seu nome próprio é Reuel, e este nome na tradução hebraica quer dizer amigo de Deus. E quem conhece a biografia do relacionamento de Jetro, ou Reuel, como você prefere, que é o sogro de Moisés, com Moisés, logo, e não demora para você perceber que o sogro de Moisés foi alguém que deu sábios conselhos para ele. Vamos construir. Reuel, traduzindo o seu nome, amigo de Deus. E é este Reuel que deu bons conselhos para Moisés. E o que eu aprendo aqui? Que bons conselhos você só encontra com quem tem amizade com Deus. Só 2 ali ameaçou da glória a Deus. Bons conselhos para a sua vida, para a sua jornada, para a sua trajetória, para o seu ministério,
Não busque secularmente com quem não tem amizade com Deus. Quer bons conselhos? Procure homens e mulheres que têm amizade com Deus. Com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. Surge uma pergunta nesta terça-feira profética: como está a nossa amizade com Deus? Puxãozinho de orelha, tranquilo, delicioso. Se você não tem amizade com Deus, evite aconselhar alguém. Em vez de você ofertar os seus conselhos, repara a sua amizade com Deus. Melhora a sua amizade com Deus. Evolui a sua amizade com Deus. Eu sei que dificilmente alguém dá glória agora, eu sei disso. Moisés tem 80 anos de idade, igreja. E ele está conduzindo as poucas ovelhas deste sogro por nome de Reuel, que era sacerdote em Midian, e recebe esse título por nome de Jetro. E quando ele está conduzindo estas ovelhas para a parte de trás do Horebe, geograficamente falando, versículo 1 do capítulo 3 expressa isso. Sequenciando, o texto diz que ele vai ter uma visão. Ele vê um arbusto verdejante, quem sabe na sua versão e tradução vai dizer que é uma sarça. E é do meio dessa sarça que uma voz vigorosa, estrondosa, soberana, poderosa vai bradar e dizer: Moisés, Moisés, não te achegues para cá sem retirar a sandália que calça os teus pés, ou alparca, ou sapato, dependendo da sua versão, que tem a mesma finalidade proposta, porque a terra que você pisa agora é santa. Comecemos a extrair e exaurir algumas lições. Quem está no culto, diga glória a Deus. Primeiro ponto: o arbusto pegar fogo não era novidade naquela época. Tanto é que o texto diz que o que prende a atenção de Moisés é que aquela sarça pega fogo e não se queima, não se consome, porque ele já estava num habitat que era comum e costumeiro naquela época no Oriente Médio, arbustos produzirem um líquido chamado rolástio, que causa a própria combustão. Então o que chama a atenção de Moisés não é pegar fogo, é pegar fogo e não se consumir. Pensamento paralelo do cenário. Moisés olhava e pensava: o ano passado teve uma sarça que pegou fogo, mas se queimou. Mês passado teve uma safra de sarça que pegou fogo e se destruiu. Semana passada eu estive aqui neste local, teve uma sarça que pegou fogo e acabou com ela. Mas essa daqui pega fogo e não se queima. Mas essa daqui pega fogo e não se consome. E o que eu aprendo aqui? Moisés já tinha passado por aquele lugar várias vezes, olhado para sarças ali várias vezes. Então não era novidade para ele passar ali e ver uma sarça pegando fogo. A novidade era pegar fogo e não se consumir. E o que nós podemos aplicar? Nunca é tarde para viver uma nova experiência com Deus. Vou deixar você processando aí. Oh, glória! Mesmo lugar, mesma rota, mesmo caminho, mesma proposta, mas naquele dia, naquela hora e naquele momento aconteceu algo diferente. Sabe qual é o meu e o seu problema? Saímos de casa e pré-julgamos a rota dizendo: já sei que vai acontecer. Mesma rota, mesmo caminho, mesmo culto, mesma canção, mesma mensagem. Na sua mente, quem garante que hoje não é o dia que o Senhor marcou? Ainda que seja o mesmo caminho, o mesmo endereço, a mesma rota, mas não vai acontecer a mesma coisa. Nunca é tarde para o Senhor enviar algo diferenciado. Nunca é tarde para viver uma nova experiência com Deus. Só levante a mão direita ao céu quem crê que o Senhor é poderoso para operar novas coisas em nosso meio.
Creia, creia, creia. Oh, glória! Aquele dia Moisés, missionário, viveu algo que ele nunca tinha vivido no mesmo lugar, na mesma rota e no mesmo endereço. Não é só um culto, é o culto. Oh, glória! Quem crê comigo que o Senhor opera coisas novas no nosso meio? Olha para essa linda pessoa que está do seu lado e diz assim: não é mais um culto, é o culto. Vamos correr, não falei nada e os números ali já estão reduzindo. Puxa o freio de mão aí, sonoplasta. Moisés vai ver uma sarça que pega fogo e não se consome. O Senhor brada do meio dela, está no texto. E qual é a ordem do Senhor? Moisés, retira a sandália que calça os teus pés. Ponto. Aprendemos agora um pouquinho com a sandália, ou com a alparca, ou com o sapato, como você prefere. Dentre inúmeras lições, a gente poderia abrir um seminário aqui do porquê o Senhor sugeriu para Moisés tirar a sandália dos pés. Mas eu quero no mínimo apresentar 3 lições. E pós isso, eu quero concluir. Primeira lição que eu deixo aqui no púlpito sobre o porquê que o Senhor sugeriu ele retirar a sandália dos pés. Quando ele retira a sandália, nasce 3 solas. Sola do pé, sola da sandália e sola do chão. Tem 3 solas aqui. Sola do pé, sola da sandália e sola do chão. E geograficamente, na parte de trás do Horebe, o chão solo era difícil de caminhar. Ondulações, poeira, areia, pedras, petriscos, os galhos das sarças têm espinhos, esterco de animais, necessidade de animais. Então não era um solo prazeroso de se colocar o pé somente com a sola do seu pé, sem estar calçado. Mas qual é a lição que o Senhor estava entregando para aquele que estava às vésperas de ser o grande libertador da nação de Israel? Moisés, você precisa retirar a sandália dos teus pés para você voltar a ter sensibilidade. E aprender que ministério, reino de Deus, obra, promessa, coisas grandes não vão ser fáceis de digerir. Você precisa entender que existe uma realidade na sua vida. E colocando o pé no chão vai doer de vez em quando. Vai cortar de vez em quando. Vai machucar de vez em quando. Ninguém vai fantasiar o reino de Deus dizendo que vai ser tudo fácil, tudo light, tudo is beautiful. Moisés, daqui para frente são 40 anos ministeriais apacentando um povo difícil de lidar. Aprenda a ter a sensibilidade daquilo que vai acontecer lá na frente agora. Reino de Deus é real. Mas dói de vez em quando pôr o pé no chão para caminhar com o reino. Dói de vez em quando para glorificar. Dói de vez em quando para dar aleluia. Dói de vez em quando para servir. Dói de vez em quando para pregar. Dói de vez em quando para reger, para tocar, para louvar. Dói de vez em quando vir à casa do Senhor. Mas nunca se esqueça que mesmo doendo, quem bradou do meio da sarça, quem bradou do meio da sarça, quem bradou do meio da sarça é a voz que vai conduzir você até Canaã. Oh glória! Oh glória!
De repente você é alguém que entrou aqui sentindo dores na pisadura, mas não se esqueça que existe uma voz por intermédio da palavra nesta noite dizendo: apenas ouça o direcionamento, esquece a dor e aponta para a voz nessa noite. Oh glória! O Senhor está aqui conosco, eu creio, eu creio, eu creio. Oh glória! Moisés, todo aquele que se relaciona comigo precisa aprender a ter sensibilidade, pastor César. É real. Ninguém anda flutuando, irmão, servindo a Deus. Existe uma prancha flutuante. Ó, pé no chão é realidade. Ajuda a pessoa que está do seu lado, diz bem assim: de vez em quando vai doer pisar nesse chão. Vai. Moisés, aprenda a ter sensibilidade. Daqui para frente é 40 anos, 4 décadas, tentando conduzir um povo. Segunda lição que eu aprendo, tirando as sandálias. Naquela época, existia um código monarca real. E Moisés vem da onde? Do Egito. Foram 40 anos no Egito. Todo o Egito estava à disposição de Moisés, na dispensação de Moisés. Em uma introdução imediata, esbarrando no início da biografia mosaica, todos nós sabemos que Moisés era um hebreu, nascido, o caçula da família, Miriam, Arão e Moisés. E nos dias de Moisés tem um decreto do imperador do Egito, que toda criança do sexo masculino hebreia tem que ser aniquilada, assassinada, exterminada. Porque esse povo hebreu, eu não sei como, mas ele cresce. Esse povo hebreu, ele cresce demais. Não, só 2 ali fingiu que está mais ou menos. Esse povo hebreu cresce demais. É só você pensar, todos os reinados na historicidade bíblica. Pega o reinado egípcio, caiu. Pega o grande reinado aí da Babilônia, caiu. Pega o grande reinado aí da Pérsia, caiu. Pega o grande reinado aí da Síria, caiu. Pega o grande reinado da Assíria, caiu. Pega o grande reinado do Império Romano, caiu. E todos eles perseguiram direta e indiretamente o povo de Deus. Todos eles caíram. E o povo de Deus até hoje cresce, 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 cresce. Vou ficar nisso, cresce. Cresce porque você faz parte desse crescimento. Cresce, 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 cresce. Então, se existia alguém que conhecia muito bem o código monarca da realeza no Egito, era Moisés. Moisés se relacionava e lidava com o imperador do Egito, que tinha o título de faraó, que naquela época o nome dele era o Ramsés. Moisés sabia muito bem como funcionava. E qual era a regra da apresentação dentro do código monarca da realeza no Egito? Quando um súdito, um escravo, desejava se apresentar na presença do rei, quando ele estava a alguns metros do rei, ele tinha que retirar a sandália dos pés e ficar descalço na presença do rei. Aquilo caracterizava o seguinte código monarca real: era o escravo reconhecendo que ele é escravo, servo e súdito, e que o rei é um só, que está perante ele. Em pormenores, Faraó estava declarando: nunca se esqueça que quando você entrar na minha presença e for recepcionado por mim, você é o escravo e eu sou o rei.
Quando o Senhor sugere a Moisés, retira as sandálias que calça aos teus pés, Ele está trazendo à memória o código da realeza que Moisés viveu por anos dentro do Egito. Ou seja, Moisés, a partir de agora, não vai mudar. Nunca se esqueça, não importa a experiência que você tenha, o cargo que você tenha, a condição financeira que você tenha, a conquista material que você tenha, não importa a dimensão que o seu nome alcance, o status que você chegue, na minha presença, quando eu me revelar a você, você é o escravo, e eu sou o Senhor. Vou deixar você aprender isso, irmão. Oh, glória! Moisés, daqui para frente você vai viver experiências íntimas, únicas, exclusivas, que nenhum dos demais personagens vão viver. Moisés é o único homem na Bíblia que disse não para Deus, e Deus parou. É o único homem que ousou dizer não a Deus. Moisés é o único homem que recebe um atributo divino. Êxodo capítulo 3. Aliás, melhor dizendo, Êxodo capítulo 7, versículo 1 a seguir. O Senhor disse: Moisés, o seu irmão Arão será profeta, mas você será o próprio Deus desse povo. Tem noção do que é isso? Olha a intimidade que ele tinha com o Senhor. Deus olhou para ele e disse assim: pastor, você será o próprio Deus desse povo. Não importa onde você chegue, Moisés, na minha presença, você é escravo. E eu sou o Senhor. Oh glória, oh glória. Não é de escravo para o Senhor, é do Senhor para o escravo. Não é o escravo que dá ordem ao Senhor, mas é o Senhor que dá ordem ao escravo. Oh glória! Oh glória, quem pretende apenas ser súdito e escravo do Senhor. Oh glória! Na presença dele, Marquinho, na presença dele, pastor, a gente não passa de escravo. Então, quando você pensar em inflamar pela experiência que você está tendo, dá uma esvaziada no peito, na caixa. Uma conjectura, e aproveitar e inaugurar aqui o altar novo, ficou bonito, hein? Quem pode dar glória a Deus por isso? A Mahanaim só evolui, só cresce, irmão. Só cresce, irmão. Desde que eu conheço a Mahanaim já há alguns anos, só evoluiu, só cresceu. Oh glória! Uma conjectura. Sei que o peitão é estufado, calibrado, passarela. Deus olhando e dizendo: não passa de escravo. Está achando que ele vai chegar aqui na minha presença e vai dar ordem. Quando você menos esperar, Deus vai dizer: tira a sandália dos teus pés. Vou repetir: tira a sandália dos teus pés. Porque o Senhor é Ele. Quem manda é Ele, o Todo-Poderoso é Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, o poder é dEle, o domínio é dEle. Quem morreu foi Ele, mas quem ressuscitou foi Ele, foi Ele, foi Ele. Oh glória! Aplauda Ele, glorifique a Ele. Oh glória! Me ajuda nessa noite aí, príncipe. Ô glória, meu parceirinho ali. Diga a essa linda pessoa que está do seu lado: você não passa de escravo. E se fizer cara feia com limão no canto da boca, diga de novo: você não passa de escravo. Porque nós vivemos tempos que inverteu valores.
Biblicamente era, assim diz o Senhor. Agora é, assim digo eu ao Senhor. Mas aqui não tem ninguém assim não, né? Aqui só tem escravo. Mas pega a matemática, retira a sandália, entro na presença dele. 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 Vou repetir, o importante é que eu estou entrando na presença dele. Retira a sandália, entro na presença dele. Retira a sandália, entro na presença dele. Retira a sandália, entro na presença dele. Retirei a sandália, eu entrei na presença dele. Terceira lição que eu gostaria de deixar na sandália. Você já percebeu que você, calçado, você anda mais rápido? E você descalço, numa rua difícil, ondulosa, espinhosa, suja, com poeira, amigo, esterco de animal, petrisco, espinhos de galho. Como é que você anda? Aqui, ó, na cautela, ó. Vocês não estão merecendo, mas eu vou testemunhar algo aqui. Queridos, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu era pichador. Jesus é bom, né? Possa ser que eu pichei alguma casa aqui de vocês naquela época. Eu tenho 42, a turminha mais antiga aí possa ser que no dia seguinte, quando você olhou para aquele muro e falou, filho de Nabucodonosor, era eu que tinha passado por ali, irmão. Mas eu gostava muito de pichar os muros da ferrovia, da linha do trem. Vocês já devem ter pegado o trem e olhar aqueles muros pichados na parte interna da ferrovia. A gente pegava o último vagão, o último trem, Marquinhos, e esperava chegar na estação e pulava, ia para os trilhos. Quem já andou na linha do trem, nos trilhos, sabe que tem um monte de pedra, pontiaguda. Certa vez a gente está pichando lá, o policial ferroviário nos abordou, mandou a gente arrancar os tênis, disparou para o alto e falou, corre. Como é que corre, irmão? Aquelas pedras, dá risada que não foi com você. Ai, ui, ai, não tem como. Agora, retornando à aplicação da lição dessa noite. Moisés, calçado você anda muito rápido. Tira a sandália. Ministério, reino, providência, poder de Deus. Não é micro-ondas, colocou, digitou 5 minutos, está pronto. Ministério é uma vida de relacionamento. Reino de Deus é um passo de cada vez, é uma porta de cada vez, é um sorriso de cada vez, é uma bênção de cada vez. Vou repetir. Reino de Deus é um passo de cada vez, é uma conquista de cada vez, é um ganho de cada vez, é um momento de cada vez, é um culto de cada vez. Mas o importante é que você está caminhando um passo de cada vez e Deus está realizando. Oh glória! Deus não é delivery, fast food, Uber. Deus vai soltando as gotinhas, vai dizendo, por esse mês está bom para você, senão você se lamboza. É muita bênção. Pastor Daniel dá aula para a gente disso. Tem muito crente que não soube lidar com as bênçãos, né, pastor? Se perdeu com muita bênção, né, pastor? Me ajuda, diga a essa linda pessoa que está do seu lado, às vezes você não sabe lidar com muita bênção. Se tivesse uns 5-0 a mais na sua conta hoje, você estava aqui no culto de terça-feira? É um passo de cada vez. Moisés, são 40 anos, não é 40 horas, não tenha pressa. O que você não pode é se esquecer da voz que bradou do meio da sarça. Oh glória! 3 lições que nós podemos aprender nessa noite sobre retirar. Retirando para acrescentar. E hoje você está aí, filho? Prazer, viu? Assalamu alaikum. Está bonito, bonito cavanhaque.
Quem pode glorificar Deus pela vida desses meninos, irmão? Aqui do lado, se você olhar, eles não estão glorificando a Deus, não. Então agradeça a Deus quando você vê cada jovem ofertando a sua vida no reino de Deus, irmão. Na idade dele eu estava quase pichando. Jesus é bom, né, filho? Vamos terminar. Quem está no culto, diga glória a Deus. O Senhor diz assim: retira a sandália que calça os teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Agora vamos pensar aqui, num raciocínio, pastor. Não tem lógica. Terra santa, Platão, não tem. O lugar é pagão, porque Midian era um território pagão. A terra é suja, esterco de animal, espinho de galho, pedra, petrisco, tudo que não presta ali na trajetória. Quando o texto diz, porque a terra é santa, não é literalmente o chão. Não é isso que o Senhor estava querendo se comunicar e instruir a Moisés. O que o Senhor estava dizendo para Moisés era a seguinte lição: aonde eu desço é santo. Vai processando aí. Vamos portuguesar isso. É usuário de crack até Deus descer. É alcoólatra até Deus descer. É meretriz até Deus descer. Desce até o chão até Deus descer. Está quebrado, falido financeiramente até Deus descer. Esse casamento está por um fio até Deus descer. Essa família não tem influência nenhuma até Deus descer. Esse ministério acabou até Deus descer. A não tem mais jeito, B não tem mais jeito, até Deus descer. E quem garante que você não está glorificando aqui, Deus está descendo lá. Quem garante que você não elogia aqui, Deus desce lá. Quem garante que você não busca Ele aqui, Deus desce lá. Quem garante que você não vai chegar em casa e vai ver a terra santa, 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 santa. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Diga 2 ou 3 pessoas nessa noite: se Deus descer é santo. Diga, se Deus descer é santo. Se Ele não der glória, muda de lugar, irmão. Oh glória! Moisés, é isso aí até eu descer, porque aonde eu desço é santo. Esse personagem, ou essa personagem que está ao seu lado, também era assim. O pessoal olhava e dizia: não tem nada de bom aí. Essa terra aí não é santa, não. Pelo contrário. Aí Deus desceu. Santificados pelo poder da palavra de Deus. Oh glória! Quem crê que aonde Deus desce é santo, se coloque de pé nessa noite. Queridos, mediante esta rápida, simples e objetiva palavra, eu gostaria de convidar você que acredita que se Deus descer neste projeto, neste plano, nesta pessoa, Ele vai santificar, a sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Oh glória! Você que acredita que se Deus descer, grandes coisas vão acontecer. Saia do seu lugar e venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Minha empresa está quebrada, até Deus descer. Minha filha se afastou, até Deus descer. Estou com problemas conjugais, até Deus descer. Eu ainda não entendi o meu ministério, a minha chamada, até Deus descer. O médico disse que não tem mais jeito, diagnosticou de uma forma complexa, até Deus descer. Oh glória! O grupo do Credit Car Hall já está aqui. Repita comigo: até Deus descer. Diga, até Deus descer.
Estenda a mão para cá. A vitória deles é a sua vitória. Oh, glória. Eu ainda creio que Deus é poderoso para descer e realizar grandes coisas. Eu creio, pastor, eu creio. Quem garante que você não vai viver isso hoje ainda? Se Deus descer, acabou. Grandes coisas vão acontecer, Anderson. Deus desceu, acabou. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que já viveram experiências que Deus desceu e operou. Feche os teus olhos. Oh, glória. Poderoso é o Senhor na batalha. Deus, a lágrima do teu servo e da tua serva aqui no pé do altar não é em vão. Este culto foi agendado por ti, Senhor. E nós cremos que não há um acaso aqui. Existe uma data especial, reservada para que o Senhor desça sobre a vida daquele homem, daquela mulher, daquela empresa, daquela família, daquele casamento, daquele ministério. Ainda que o mundo olhe e diga é apenas uma sarça espinhosa, não tem finalidade nenhuma, mas se o Senhor descer, grandes coisas vão acontecer. Desce, meu Senhor, desce. Oh, aleluia. Senhor, desce, opera o milagre, opera a cura, opera com poder, domínio e majestade, opera. Oh, glória. Obrigado, Senhor, porque eu creio que pessoas vão testemunhar que só o Senhor é Deus. Oh, glória. Oh, glória. Eu poderia estar Eu creio em qualquer outro lugar.